câncer, não podia engravidar, engravidou. Vocês têm que, gente, vocês viram o que Deus tem feito na vida do povo. É o povo da Tataíra, dos Morrinhos. Tá aí também, né? Glória a Deus. Comenta aí, gente, o testemunho de vocês. Pastor, não podia engravidar, agora eu tenho filho. Fui curado do câncer. Comenta aí, para aumentar a fé das pessoas, né? Para a glória de Deus. Todo mundo está feliz nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Quem não veio, perdeu, irmão. Mas você está levando a sua bênção e a sua vitória, amém? Porque Deus é fiel. Você vai ver mudança na sua vida. Porque o mais importante, irmão, é você ir num culto e a sua vida mudar. Não é a gente ir num culto e a vida ficar do mesmo jeito. Todo dia nós temos que mudar. Então, se a gente está buscando a Deus e Deus está agindo na nossa vida, a nossa vida tem que ser transformada. O seu casamento tem que mudar, sua saúde, sua vida espiritual. Tem gente que tem 50 anos e está na igreja. Você olha para a vida dela, está do mesmo jeito, não mudou nada. A única coisa que mudou, sabe o que é? A falta de humildade. Porque tem gente que quando aceita uma religião, ele esquece que ele é ser humano. Abaixa mais o fundo um pouco. Tem gente que Jesus, seguir a Deus, é só ir para a igreja e mudar a roupa. Aí começa a julgar a religião todo mundo. A minha igreja é certa, a sua é errada. Não pode pintar o cabelo, não pode pichiçar, não pode beber. Aí começa a te confrontar. Mas você olha para a vida do camarada, está do mesmo jeito. A língua é maior do que o braço, a perna, não muda. Então, uma coisa que Deus tem falado comigo, vou pregar um pouco sobre isso. Deus está cansado de religião, irmão. Culto é livre para todos. O culto é para todos. Quando Jesus veio nessa terra, Jesus ele veio foi para os perdidos, foi para os doentes. Ele não veio para pessoas específicas, ele veio para todos. Aqueles que recebiam Cristo era transformado, que não recebia rejeitava. Mas Jesus nunca fez acepção de pessoa. Então eu respeito todo mundo, irmão. Sou amigo de todo mundo. Porque não é porque eu estou vivendo a palavra que eu vou desfazer das pessoas. Não. Eu tenho que aprender a respeitar. Quem é católico que levanta a mão? Não tem vergonha. Para mim querer o respeito da fé que eu tenho, eu tenho que respeitar as suas. Eu ia evangelizar com os pastores, e os pastores falavam assim, ó, a hora que eu ia bater na porta, ele falava, não ia ter não. Eu falei, por quê? Aí senti um bicho. Eu falei, por quê, pastor? É porque é católico. Eu falei, o que tem? Não, nós entrou aí, xingou nós, mas xingou por quê? Tu tem um porquê? É que não foi falar das irmãs. Eu falei, mas para que você foi falar? Vai lá levar a palavra, respeita. Ama a vida da pessoa. Para que você vai confrontar os outros? Falei, eu vou lá e vai me receber. Sabe o que aconteceu? Eu entrei dentro da casa. Irmão, eu comi, tomei café, tomei um chá, ri, conversei. Pô, gostou, me agradeceu, me abraçou, pediu para voltar, passou no plano. Sabe por quê? Porque eu não fui lá para julgar a religião de ninguém. Eu fui lá para levar a palavra e orar por eles. O problema do ser humano hoje, sabe o que é? Que eles acham que porque tem uma religião já é melhor do que o outro. E não é isso não, irmão. Tem gente, ó, você vê, tem gente que tem 30 anos que está numa igreja evangélica, buscando Deus todo dia, mas a vida dele está pior do que quem está na rua que não busca. Agora tem pessoa que nem na igreja vai, nem vai na igreja nenhuma, mas você vê agora, a pessoa anda pelo certo, o coração é bom, a pessoa tem boas obras, tem bom testemunho, você tem prazer de sentar com a pessoa é só coisa positiva, coisa boa. Por quê? Mas não está na igreja, está buscando a Deus. Não que eu estou dizendo que a gente não tem que buscar a Deus. É porque eu quero quebrar um sigilo, sabe por quê? Porque todo mundo acha que todo pastor é igual. Eu não sou igual a todos os pastores. Eu não fui chamado para poder levar uma placa. Eu fui chamado para levar o evangelho. Porque eu era perdido, irmão. Jesus me tirou foi do crime, foi do mundo das drogas. E não foi uma religião que me tirou, não foi um pastor que me tirou. O que me tirou foi a palavra de Deus. Foi a Bíblia. Eu conheci a palavra. Então eu quero quebrar um sigilo para você ficar à vontade. Então assim, eu estou no culto, eu sou católico, o pastor é crente, eu sou de outra religião. Não, irmão, aqui ó, Deus não é Deus de todos. Você está em casa, fica à vontade.
Aqui você pode ter liberdade para adorar Deus do seu jeito, irmão, da sua maneira. O importante é a gente adorar o Deus do céu, adorar aquele lá de cima que guarda, que nos livra e que nos sustenta. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? E ainda está ouvindo tudo, isso vai dar um embora, eu não estou nem aí. Porque eu não fui chamado para agradar ninguém nessa terra, eu fui chamado para levar a verdade. Por isso que Deus tem operado através da nossa vida, né? Em nome do Senhor Jesus. Vocês viram o que Deus fez aqui na vida dela? Vocês viram como que o anjo tocou na vida dela? Quem já viu isso aí, o poder de Deus? Levanta a mão, alguém que já viu. Já viu? Glória a Deus. Então, o poder de Deus. Deus operou na vida dela. E a partir de hoje acabou os problemas. O importante é isso. Você vai sair daqui, irmão, acabou. Vai sair curado, transformado e liberto. Abre a sua Bíblia. Quem tem uma Bíblia, quer pegar a palavra, eu vou fazer isso para me acabar bem rápido. Olha a hora para mim. Porque senão você não volta no culto nunca mais, né? Se for demorar. Então vamos adiantar, né, irmão? Se não demorar, volta. Olha que benção. Glória a Deus. A gente vai inaugurar a igreja amanhã é domingo, né? Sem ser esse domingo que vem, né? Da manhã a 8. Nós vamos inaugurar na rua. Como é que é? Carlos Wésio. Rua Carlos Wésio, número 59, gente. Na rua de trás. Na rua de trás, tá bom? Quando vocês lá participar da inauguração, eu creio que vai ser uma bênção para a glória de Deus. Ó, quem tem uma Bíblia, abre Romanos capítulo 1, versículo 16. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, pela tua graça. O Senhor está aqui, Pai. É o que importa. Eu não sou nada aqui, Jesus. O Senhor é o centro de tudo. Aleluia. Obrigado pelas curas, pelas libertações, revelações. Obrigado. Romanos 1, verso 16. Posso ler? Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também não judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Amém? Só tem aí. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, ó: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvar todos que creem. Paulo quer dizer que ele não tinha vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Por que ele está se referindo ao Evangelho de Jesus Cristo? É porque, infelizmente, as pessoas, vou entrar no mesmo assunto que eu estava falando, as pessoas até falam que tem só um Deus, mas existem vários tipos de religiões. O ser humano cria suas próprias doutrinas, suas próprias religiões, suas próprias regras, achando que são o caminho para levar ao Senhor. Mas Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho de Cristo? É a palavra de Deus. O Evangelho de Cristo é Jesus Cristo. Por quê, irmão? Porque Jesus, quando ele veio nessa terra, ele veio para morrer na cruz no meu lugar e no seu lugar. A Bíblia fala, João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu naquela cruz por toda a humanidade. Quando a Bíblia fala porque Deus amou o mundo, ele está querendo dizer amou todas as pessoas. Não está se referindo ao amor às coisas materiais, mas ele amou os seres humanos. A Bíblia vai dizer aqui no versículo que lemos que é o poder de Deus para salvar o judeu e também o não judeu, que era o gentil, que eram nações distantes uma das outras. Porque na mente dos discípulos eles achavam que Jesus tinha vindo só para eles, que Jesus tinha vindo só para os judeus, mas Jesus ele veio para todos. Jesus ele veio salvar todos. Aleluia. Jesus ele veio para trazer aquele que
E quando Jesus caminhava nessa terra, Jesus ele era confrontado pelos religiosos. Existiam os escribas e os fariseus, que eles tinham a religião deles. Eles andavam com a Bíblia debaixo do braço, bem trajado, vestido terno, era daquele jeito bem trajado. E eles andavam ensinando para o povo as doutrinas. Só que quando eles olhavam para Jesus, eles viam que Jesus não seguia aquelas regras que eles seguiam. Jesus não seguia aquelas doutrinas que eles tinham, porque Jesus vivia uma vida livre. Porém, Jesus não dava espaço para viver no pecado. Jesus sempre vai nos ensinar a viver uma vida de santidade, largar aquilo que desagrada ao Senhor. Mas Jesus não se prende à doutrina, aquelas regras religiosas. Jesus faz o quê? Vai pregar para as pessoas. Então Jesus entra na casa de prostitutas, Jesus entra na casa de pessoas que eram ladrão de impostos naquela época. Jesus começa a conviver com este povo. E uma certa vez a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai ali e prega para Levi, chamado Mateus. Ele era cobrador de impostos. E a Bíblia diz que Mateus ele começa a seguir Jesus, e depois Jesus vai comer na casa de Mateus. Quando Jesus vai comer na casa dele, a Bíblia vai dizer que Jesus está sentado na mesa. Quem é que está sentado na mesa com Jesus? Ex-prostituta. Está sentado na mesa com Jesus, publicanos, pessoas que eram consideradas como pecadores, pessoas que erravam por fraqueza. Está todo mundo sentado na mesa e comendo com Jesus. A Bíblia vai dizer que os fariseus, presta atenção, os escribas e fariseus, que eram aqueles que seguiam aquelas regras, aquelas religião deles, eles olhou para Jesus na casa de Mateus, na casa de Simão ali, comendo naquela mesa, e eles começaram a perguntar por discípulo de Jesus. Olha a pergunta que eles fizeram. Presta atenção, irmão. Eles falaram assim, como assim? Como que o mestre de vocês, ele está sentado naquela mesa, comendo com os pecadores e os publicanos? Como que ele vai sentar naquele ambiente? Aquele povo é pecador, aquele povo é publicano, aquele povo não presta, Deus não gosta daquele. Como que ele vai estar lá? Jesus, lá de dentro da casa, Jesus escutou eles perguntando ao seu discípulo. Sabe o que Jesus falou para eles? Jesus disse, ei, quem é que necessita do médico? São os sãos ou são os doentes? Eu não vim para o são, mas eu vim para os doentes, curar os doentes. Jesus disse, eu não vim para o justo, mas eu vim chamar o pecador para o arrependimento. Amado, o problema da religião é que a religião ela defende ela e julga os outros. Porque quem é religioso vai julgar sua fé, vai julgar seu comportamento. Ih, pastor, não vai na casa dele não, que lá é complicado. Não vai na casa dela não, que aquela ali é toda errada. Não vai ali não, que aquela fulana é assim, aquela fulana é assim, aquela ali é um drogado, aquela ali vai, a pessoa vai nos julgando, irmão. Só que nós não podemos, aleluia, viver essa vida presa em doutrina. Está cheio de pessoa presa em doutrina, presa dentro de uma igreja, mas está usando a sua religião para julgar as pessoas que estão lá fora. E em vez de salvar quem está perdido, ajudar quem está doente, está matando, está distanciando do evangelho. Foi por isso que Deus me chamou e chamou você para fazer a diferença, para abraçar quem precisa ser abraçado, para curar quem precisa ser curado, para amar quem precisa ser amado, irmão. Porque quem já está dentro da igreja não está precisando mais de salvação, que já é salvo. Quem já tem vida com Deus já foi curado. Mas é os doentes que estão lá fora. Sabe por quê? Porque quando você olha para um drogado, você não vai ver um drogado. Deus não olha o drogado, Deus não vê como o homem vê. Deus olha para a pessoa e vê uma alma. Dentro dessa matéria chamada corpo, existe uma alma. E a Bíblia vai dizer que a alma para Deus, ela vale mais que o mundo inteiro. A sua vida, irmão, é a maior riqueza que Deus tem para Ele. É a maior riqueza que Deus criou. Porque Deus não está preocupado com este mundo, com a terra, com o dinheiro, não. Deus está preocupado é com a sua vida. Porque Ele te deu uma vida, Ele te deu uma alma. Deus não está preocupado com outras coisas. A Bíblia fala que você é a menina dos olhos de Deus. Então Deus, Ele nos ama tanto, 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 que Ele enviou o próprio Filho para morrer por mim, por você. Deus não enviou, não foi um anjo, não foi um arcanjo. Deus não falou, vai lá, Miguel, salvar a humanidade, não. Deus não falou, vai lá, Gabriel, não. Ele falou assim, não, eu vou enviar meu próprio filho, eu vou enviar o meu unigênito, a quem eu amo. Eu vou sacrificar aquilo que eu mais amo para resgatar a vida deles, para resgatar a alma deles. Então deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Paulo vai escrever Romanos 8 e ele vai dizer, louvado seja Deus, não tentará acusação contra os escolhidos de Deus, porque é Deus quem os justifica. Antes de alguém, aleluia, falar mal de você, falar mal da tua fé, ele tem que lavar a
boca para te julgar, irmão. Sabe por quê? Porque Cristo morreu na cruz por você. Jesus deu a vida por você. E tudo que Deus quer, aleluia, é que você encontre o caminho que é Jesus. Tudo que Deus quer é que você encontre o caminho que é a palavra de Deus. Porque Jesus vai dizer em João 14:6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode ir até o Pai se não for através de mim. Jesus está falando que é o único meio de você chegar até Deus Pai, de você herdar a vida eterna, é você chegando até mim. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não disse que era religião, ele não disse que é a placa da igreja, ele não disse que é o pastor, que é o padre, que é o bispo, não. Ele falou: eu é que sou o caminho, eu é que sou a verdade, e sou eu que sou a vida, e sou eu que levo ao Pai. E esse Jesus que está falando para você nessa noite, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e a vida, é um Jesus que te ama, é um Jesus que deu a vida por você, é um Jesus que não veio para te julgar, mas Ele veio para te salvar. Louvado seja Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus está atrás dos perdidos. Louvado seja o Senhor. Deus me trouxe aqui para São Paulo para pregar, irmão, para pessoas que estão perdidas, pessoas que estão precisando de conhecer a verdade. Aleluia. Pessoas que estão precisando conhecer Cristo, conhecer Jesus, se libertar da religiosidade, da religião e seguir a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós aprendemos a Bíblia vai nos ensinar como devemos viver. A Bíblia vai nos orientar os passos que temos que tomar. Louvado seja Deus. E é por isso que Paulo está dizendo: não me envergonhe do Evangelho de Cristo. E esse Paulo que vai dizer que não se envergonhe do Evangelho de Cristo, era um Paulo que perseguia Jesus. Era um Paulo que perseguia a igreja de Cristo. Porque o nome Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. E a Bíblia vai dizer que Saulo, ele era perseguidor de Cristo. Ele perseguia a igreja. Ele matava todos aqueles que falavam do nome de Jesus. Matava mesmo, assassinava. Ele perseguia. Por quê? Porque ele não conhecia, irmão. Ele não conhecia Jesus. Quantas vezes eu também, por não conhecer Jesus, eu julguei. Eu julguei a Bíblia, eu julguei Deus. Eu já bati, já xinguei Deus, revoltado da vida, nada dando certo na minha vida. Quantas vezes eu não julguei? Porque eu não conhecia. Mas a Bíblia diz que Paulo, ele perseguia essa igreja. Saulo assassinava. Saulo dava ordens para que todos aqueles que pregassem esse nome fossem mortos à espada e fossem levados até ele. Um certo dia, esse Saulo, presta atenção, esse Saulo, ele vai escrever uma carta para Damasco. E quando o Saulo vai escrever uma carta para Damasco, ele já vai dar ordem para que todas as pessoas na cidade de Damasco que falavam de Jesus viessem ser presos, capturados e levados para Jerusalém para ser morto. A Bíblia vai dizer que Saulo está descendo para Damasco naquela ira, naquela fé, naquela raiva de destruir a igreja de Cristo, naquela raiva de destruir aquelas pessoas que falavam de Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que no meio do caminho Jesus aparece para Saulo. Presta atenção, Jesus aparece para ele. E quando Jesus vai aparecer para Saulo, a Bíblia vai dizer que Saulo, ele cai como morto, ele cai cego. E quando Saulo cai do cavalo no chão, ele ficou cego por causa da glória de Jesus que estava naquele lugar. E Jesus vai fazer a seguinte pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Por que tu está me perseguindo, Saulo? Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Saulo persegue a igreja de Cristo. Jesus fala: por que tu me persegue? Aí Saulo entendeu que Jesus era verdade, era verdadeiro. E ele falou: Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Jesus falou: vai para Damasco, porque lá eu vou te dizer o que tem que ser feito. Saulo, ele entra para a cidade de Damasco. Quando ele chega lá, irmão, a Bíblia fala que, presta atenção, a Bíblia diz que Jesus vai aparecer para um profeta dentro daquela cidade, um profeta chamado Ananias. Quando Jesus aparece para Ananias, Jesus vai falar: Ananias, vai lá na casa de Judas, procura da cidade de Tarso um homem chamado Saulo. Eis que ele está orando, e na visão ele viu que um homem chamado Ananias chegava lá e orava por ele. Quando Jesus falou: Ananias, vai lá orar por Saulo, sabe o que Ananias fez? O profeta Ananias falou: não, Senhor, eu não vou lá falar com aquele homem, eu não vou lá orar para aquele homem, não vou lá pregar para aquele homem, porque aquele homem é um assassino, ele persegue a tua igreja, e se ele souber que eu vou lá, ele vai até me matar. Eu não vou lá.
na mudança do próximo. Tem gente que já não acredita mais que a pessoa vai se libertar e vai mudar o dia. Tem gente que não tem mais esperança. Tem gente que se perde nas drogas. Ele não acredita nem nele mais que ele pode mudar. Ele se entrega. Tem gente que se entrega ao vício, se entrega ao mundão porque não acredita mais na mudança, irmão. Porque o diabo, ele coloca essa estratégia na mente do ser humano. O casamento já está puro triste, o diabo põe na mente, ela não muda. Ele não muda nunca. Isso aí já era. Separa que é melhor. Mas deixa eu te falar uma coisa, em Deus, quando a palavra de Deus entra, irmão, o homem pode ser do jeito que for, o homem pode estar na situação que for, mas a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus ela muda. Eu cheguei um momento da minha vida que nem eu acreditava mais. Quantas vezes eu não entrei dentro de um mato com a pistola armada carregada, eu drogado mais de 3 dias, usando droga, cocaína, pegava a pistola e falava, o único jeito é eu tirar minha vida. Ninguém dentro do mato, 4 horas da manhã, debaixo de uma ponte frio. No frio eu pegava essa pistola e falava, eu vou descarregar que é melhor. Eu não tenho mudança, minha mãe não ajuda mais, minha família não acredita mais, para mim já era. Mas aí Deus enviava um anjo, e o anjo ainda colocava a esperança, ainda tem jeito, eu não fazia nada. E para a glória de Deus, Deus me libertou, Deus me mudou. Quantas pessoas não estavam perdidas e Deus mudou. E Deus está mandando dizer, ei mulher, acredita na mudança do teu marido, acredita na transformação, porque o que precisa é a palavra entrar, é Jesus entrar na vida dele, é Jesus entrar na vida dela. Quantas pessoas Jesus não pega no meio da rua, da prostituição, da vida errada, irmão, e muda e transforma, porque Deus é aquele que transforma, Deus é aquele que muda. Eu não sei porque Deus está mandando eu dizer isso, mas talvez tenha alguém aqui que não acredita mais na mudança do próximo. Talvez é alguém da tua casa, o teu neto, o teu filho, eu não sei, mas Deus está falando, começa a acreditar, começa a crer, porque quando Ananias vai pensar que Saulo não tinha jeito, Jesus vai repreender Ananias, vai dizer, ei Ananias, não diga que ele é perigoso, não pense essas coisas, porque Saulo para mim é um vaso escolhido meu. Ei, aquela pessoa que está sendo julgada pela sociedade, aquela pessoa está sendo apontada, é um vaso escolhido de Deus, é um vaso que Deus vai moldar, é um vaso que Deus vai transformar. Jesus vai dizer, Ananias, Saulo ele pode ter matado, Saulo pode ter aprontado, Saulo pode ter feito tudo errado, mas ele ainda é um vaso escolhido meu. Eu morri por Saulo, eu ainda tenho vida para dar, eu ainda tenho obra para fazer na vida de Saulo. E a Bíblia vai dizer que Ananias se levanta, e quando Ananias, louvado seja Deus, ela se levanta. Olha Deus falando lá, ó, para a glória de Deus, ó o testemunho do irmão. E a Bíblia vai dizer que Ananias se levanta, e quando Ananias se levanta, Ananias vai lá na casa onde Saulo está. Ananias ora por Saulo, presta atenção. E quando Ananias ora por Saulo, a Bíblia vai dizer que, aleluia, a escama cai dos olhos de Saulo, ou seja, a cegueira espiritual caiu dos olhos dele. Ele começou a enxergar Jesus de outra forma, ele começou a enxergar o evangelho de outra forma, porque o que impede de você chegar até Jesus é a cegueira espiritual. Aleluia, o diabo te cega, o diabo começa a colocar coisas na nossa mente para nós não aproximar de Jesus, para nós não aproximar de Deus. Mas quando essa cegueira sai, a Bíblia diz que logo Saulo é batizado, e quando Saulo é batizado, a Bíblia vai dizer que Saulo vai lá para a sinagoga. Olha o que Saulo foi fazer, aquele Saulo que foi matar os cristãos, perseguir a igreja de Cristo, agora entra dentro da sinagoga. Sabe o que Saulo fez? Saulo começou a confirmar a palavra, esse Jesus é o Jesus verdadeiro, esse Jesus é o que liberta. Ele começou a pregar o evangelho para aquele povo, só que o povo olhava para Saulo e não entendia o que acontecia, e falava assim, como assim? Esse cara veio aqui mandando nós prender todo mundo que acreditava nesse nome, agora ele está pregando o nome dele, agora ele está falando dele. O povo começou a não entender, sabe por quê? Porque a mudança que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão grande, a mudança que Deus vai fazer na vida do teu filho vai ser tão grande, irmão, que as pessoas que julgavam não vão entender. Ué, antes estava lá bebendo, mas não está mais, agora mudou, estava quebrando pau na casa, agora não briga mais. Deus vai fazer uma mudança, aleluia, que vai deixar os teus inimigos confundidos para a glória de Deus. Receba esta profecia em nome do Senhor Jesus. Eu vejo como se tem um anjo entrando dentro de lares, e Deus está quebrando maldição. Deus, aleluia, está pegando na mão de alguém que está caído dentro de casa, alguém que fica dentro do quarto e fala, levanta agora porque eu vou te erguer, levanta agora porque eu vou te abençoar, levanta porque é vaso escolhido meu. Louvado seja Deus. Voltando para a palavra, a Bíblia vai dizer, aleluia, que o evangelho de Deus, de Jesus,
Jesus é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? É aquilo que transforma, aquilo que muda, aquilo que restaura. Quando nós encontramos Jesus, a nossa vida é transformada, a nossa vida é mudada. Não tem como, amado, todas as pessoas da Bíblia que tiveram um encontro com Cristo, não com a religião, mas com Jesus verdadeiro, a vida deles foram transformadas, a vida deles foram mudadas. Saulo foi transformado, e esse Saulo que perseguia a igreja é o apóstolo Paulo, que escreveu um dos maiores livros da Bíblia, com grandes revelações, e cumpriu o chamado de pregar a palavra. Um homem que para a sociedade não prestava, o seu vizinho não prestava, um homem amado que não tinha boa índole, agora é transformado porque teve um encontro com Jesus e alcança muitas vidas, e foi uma referência nessa terra do Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. Deixa eu falar uma coisa para você que Deus está mandando eu falar. Comece a acreditar na mudança da sua vida e do seu filho. Comece a acreditar na mudança do teu casamento. Comece a acreditar, comece a ter esperança, irmão. A esperança que vai fazer Deus transformar. E Deus tem poder para tudo. Porque no livro de Isaías 43:13, ele vai dizer: ainda antes houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O segredo é a gente abrir o coração para encontrar Jesus. Quando a gente encontra Cristo, a nossa vida, ela muda completamente. Louvado seja Deus. Jesus quer ter um encontro com você. Jesus quer ter um encontro com você. O encontro que Saulo teve com Jesus foi na onde? Na estrada indo para Damasco. O encontro que você vai ter com Jesus, irmão, pode ser em qualquer lugar, no teu trabalho, pode ser neste culto, pode ser na tua casa. Saulo não estava na igreja, irmão. Saulo não estava praticando a religião. Saulo não estava seguindo o pastor. Saulo estava no caminho da estrada. E Deus visita ele aonde? Porque quando Deus tem obra, Deus ele faz em qualquer lugar. Quando Deus tem obra, Deus visita a sua casa. Deus te visita no trabalho. E tem pessoas aqui que Deus está falando. Aleluia, eu não sei se está aqui ou se está ouvindo, mas Deus está falando, mas vou mandar falar. Tem gente que eu tive que visitar dentro da biqueira. Aleluia, para dar livramento. E Deus visita mesmo, irmão. Deus visita, Deus vai fundo, porque Ele te ama, porque Ele quer transformar a tua vida. Deus não quer ver você no sofrimento, Deus não quer ver você na derrota, não. Deus tem vida melhor para te dar. Porque esse Jesus que mudou a vida de Saulo, esse Jesus que está aqui nessa noite usando a minha boca para falar com você, é o Jesus que escreveu João capítulo 10, verso 10, e vai dizer: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para trazer vida e vida com abundância. Jesus quer te dar vida e vida com abundância. Jesus quer te dar prosperidade, quer te dar salvação. Jesus quer trazer harmonia na tua casa, felicidade, o amor, restaurar tudo. É isso que Jesus quer fazer na tua vida, irmão. Louvado seja Deus. Então abre o seu coração para Jesus. Abre o seu coração para a palavra de Deus. Abre esse coração e apega com Jesus. Não apega com a religião. Não apega com doutrinas de homem. Não apega com placa de igreja, não.